Cordial boa noite a todos. Boa noite. Os irmãos presentes e aqueles que estão em casa, nós queremos saudar e dizer bem-vindos. Ficamos felizes com a companhia, com a presença dos irmãos aqui e dos irmãos de casa, na certeza de que Deus Pai, Filho e Espírito Santo está acompanhando a cada um nesse nosso momento de culto. Hoje o último culto do ciclo festivo da igreja, domingo da Santíssima Trindade. Nós queríamos fazer nosso momento de culto hoje, utilizando também as orações que as nossas servas apresentaram no Congresso de Servas. Então vocês vão reparar que tem um momento muito especial aqui, que algumas meninas vão fazer a leitura, elas não vão aparecer aí, mas vão fazer a leitura das orações, de modo que a gente também aproveite essa produção que nossas servas fizeram, e assim nós também aproveitemos para louvar o nosso Deus triuno. Que Deus abençoe o nosso momento de culto. Por favor, mais um. Então, as orações compõem um chamado disco da oração, que tem uma série de motivos pelos quais o cristão ora. E naquele momento nós apresentamos essas orações para as servas de todo o distrito aqui de Porto Alegre e outras pessoas de fora de Porto Alegre. Queremos aproveitar no nosso culto de hoje. Lembremos-nos então que nós que oramos ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quero convidar a todos para começarmos com um momento de oração, de louvor ao nosso Deus. Oração de louvor. Louvar a Deus é sempre gratificante. Então louvemos sempre ao Senhor, que sempre está nos abençoando e nos abraçando com suas mãos misericordiosas. Por isso louvem todos ao Senhor. Quando estiverem tristes, pois Ele nos alegrará e salvará. Em nome de Jesus, amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração de adoração. Deus, em nome de Jesus, eu glorifico o Teu nome, que é poderoso, bondoso, misericordioso e pleno. Cuida de tudo e de todos nós, nesses tempos difíceis de tantas tragédias e doença. Deus, Tu és soberano, é Deus de amor. Tudo o que fazes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é perfeito. Deus, louva-te pela maravilhosa presença em minha vida, pela infinita proteção, bênçãos e misericórdia. Louve-te por tudo que realizas em nossa vida e da nossa família e amigos. E em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém.
Vamos confessar os nossos pecados? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e nos enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados com mais uma das nossas orações, esta de confissão de pecados. Querido Deus, humildemente pedimos-te perdão pelos nossos muitos pecados cometidos contra ti e contra o próximo. Dás-nos teu Espírito Santo em rica medida para que possamos viver em amor conforme a tua vontade e certos do teu perdão. Por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o nosso Deus é misericordioso e compassivo, e por meio do seu Filho, Jesus Cristo, nos restaura a sua imagem. Tendo, pois, confessado os seus pecados, confiando no amor de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, anuncio-lhes a graça de Deus, e em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos, o introito, com base no Salmo 29, nós temos com as seguintes palavras de forma responsiva. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Podemos sentar para o nosso próximo hino. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos teu excelso eterno amor. Com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós dominar, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, que remido em tua luz, possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida. Infinito é seu amor, cantem todo seu louvor. Oração pela vida santificada. Querido Deus Pai, obrigada por me conheceres tão bem e sempre me chamares para estar a teu lado, protegida e enviada por ti para fazer o trabalho da igreja. Lembra-me sempre que sou uma filha amada por ti e que possa falar em teu nome, para que outras mulheres também possam escutar o teu chamado e fazer o teu trabalho. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Obrigado por essas belas orações que as meninas fizeram, e convido a que cada um reflita
quando estiver acompanhando novamente em casa, nas palavras e ver a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo atuando e sendo lembrado e sendo mencionado nas palavras dessas orações. Nós queremos agora fazer um resumo, ou ter um resumo dos textos bíblicos de hoje. O primeiro, para o nosso culto de hoje, nós temos em Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8, cujo resumo nós temos aqui projetado. Temos alguém que gostaria de fazer a leitura? Por favor, Marley. No ano em que o rei Uzias morreu, eu, Isaías, vi o Senhor sentado num trono alto e elevado, e em volta dele estavam serafins. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, 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 esse é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. Com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que essa brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Ok, obrigado. Nós queremos também acompanhar a próxima leitura, esse do livro de Atos, capítulo 2, versículos 14a e 22 a 36. Mas também, mais uma vez, fizemos um resumo para o nosso culto de hoje. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Obrigado, Joana. Agora queremos fazer mais um momento de oração pela leitura da palavra. Que Deus abençoe essas orações em nosso coração. Podemos ficar como estamos. Querido Deus, Pai Celestial, a Tua palavra é viva e eficaz. Que sempre possamos buscar na Bíblia a palavra do Senhor, pois Ele permanece para sempre e é alimento para a nossa vida cristã. Amém. Amém. Agora então, convido a quem puder fazê-lo, a que fique-se de pé para acompanharmos esse resumo do Evangelho de hoje, conforme São João, capítulo 3, versículos 1 a 17, onde nós extraímos o principal deste texto, uma das partes principais desse texto, do encontro de Jesus com o já velho Nicodemos. Sugiro que leiam esses textos em casa, vale a pena. Então, São João 3, 1 a 17, um dos resumos nós temos assim: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Até aqui a leitura dessas palavras, e nós queremos acompanhar um momento de louvor. Podemos sentar. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso, tu és. Meu Jesus amoroso, tu és. Minha alma já
Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Queridos irmãos, para início dessa mensagem, quero lembrar que nos nossos cultos de Santíssima Trindade, nós geralmente fazemos a confissão de fé por meio do credo atanasiano. Mas hoje, diferentemente, por uma série de razões, nós queremos confessar a nossa fé para abrir o nosso momento de mensagem com as palavras do credo apostólico. Convido a quem puder fazê-lo, coloque-se de pé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podeis sentar? Quem tem um inário em casa pode fazer uma boa reflexão, acompanhando a leitura do nosso credo atanasiano. Mas, queridos irmãos, para o nosso momento de mensagem, lembremos-nos que Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o Deus que ouve a nossa súplica, ouve a nossa oração, a nossa confissão de fé, e por isso nos salva. Este é o nosso Deus, é o verdadeiro Deus que assim se revela na Escritura. Nosso Deus ouve as nossas orações, por isso nós hoje dirigimos diversas orações, e ainda vamos colocar diante dele outras orações para que ele nos atenda e fale ao nosso coração.
E quando nós oramos ao nosso Deus triuno, ao Pai Celeste, nós o fazemos, sim, sempre o fazemos, em nome do Filho. Por isso terminamos nossas orações em nome de Jesus, e somente em nome dele. Fazemos isso porque estamos certos de que ele nos atenderá. Atenderá por quê? Porque nós também sabemos que o Espírito Santo nos prepara em fé para a resposta do Pai Celeste que sempre virá. Por vezes não de acordo com a nossa vontade, por vezes por fato de Deus saber o que é melhor para nós. Eu gosto sempre de usar um exemplo para elucidar um pouco disso, né? Nós queremos muito uma Ferrari. Quem de nós não quer uma Ferrari? Mas se Deus sabe que logo amanhã a gente vai acertar o primeiro poste da esquina por não poder controlá-la, Deus talvez não nos dê essa Ferrari. Ele vai nos dar, quem sabe, um Fusca, ou até nem vai nos dar se nós não temos habilitação mesmo. De uma forma assim que Deus sempre nos prepara por meio do Espírito Santo para a sua resposta. Mas uma coisa é certa: o nosso Deus, a quem nós dirigimos a nossa prece, em nome de Cristo, o seu Filho, o nosso Salvador, por meio do Espírito Santo, nos responde todas as nossas preces. Pode ser um não, pode ser um sim, ou quem sabe espera um pouco. Talvez, não é o melhor momento, mas Deus jamais deixa de responder a nossa prece. Por quê? Porque o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, de fato, ouve as nossas orações e nos salva. Sim, Ele nos salva. E como é que nós depreendemos isso? As palavras dos textos bíblicos de hoje estão de uma forma muito clara a nos mostrar isto. Se não vejamos, em Isaías nós temos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença enche o mundo inteiro. Tamanho a grandiosidade do nosso Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, especialmente quer estar em nosso coração. É este Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ontem conversávamos com as servas, né? Aqui nós temos uma repetição interessante: Santo, Santo, Santo. Um louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Trindade manifesta no Antigo Testamento, né? Então este Deus que enche o mundo inteiro com a sua presença gloriosa, Ele também, conforme Isaías, purifica os nossos lábios. Veja só que maravilha! Ele purifica os nossos lábios, como fez com Isaías, tira as nossas culpas. E às vezes nós carregamos tantas culpas, pelos nossos próprios erros, com muita certeza e muita verdade nisso. Muitas vezes nós cometemos pecados e carregamos depois o peso das culpas. Mas Deus quer trazer para nós o perdão dos nossos pecados. Por isso Ele nos purifica, assim como fez com Isaías, naquele texto que nós lemos. E por que Deus faz isso? Para fazer como fez com Isaías, né? E também com Isaías dizermos: estou aqui, Senhor, estou aqui. Estou aqui para quê? Para servir, envia-me a mim. Assim os filhos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cada um de nós se coloca diante de Deus purificado pelo perdão, e nós recebemos o perdão aqui no momento de confissão, quando nós fizemos aquela oração de arrependimento, de confissão. Nós então pedimos o perdão dos nossos pecados e Deus efetivamente concede. No momento da absolvição, Deus perdoa todos os nossos pecados. Daí a beleza de estarmos no momento de culto. Este Deus que nos chama nos prepara, perdoando os nossos pecados, nos chama para servi-lo. E a resposta do nosso coração que seja sempre essa: envia-me a mim. Envia-me para quê? Para que Deus quer ter seus enviados aqui neste mundo? Para anunciar o Deus que ouve as orações e o Deus que salva. E isso é importante, como prova nós temos disso, que Deus mesmo ressuscitou o seu Filho, Jesus Cristo. E todos os discípulos, aqui as palavras dos discípulos, foram testemunhas disso. Assim nós que nos chamamos cristãos fazemos o mesmo. Anunciamos aquilo que Deus deixou como prova para que as pessoas também cresçam. Que Jesus de fato ressuscitou. Um túmulo vazio é a prova para os cristãos. O não encontrar do corpo de Cristo morto, sepultado, como assim diríamos, assim como os nossos antepassados
estão sepultados, é a prova de que Deus de fato ressuscitou o seu Filho, para que nós creiamos nele e tenhamos assim a vida eterna. Por quê? Porque foi para isso que Jesus veio para este mundo. E depois da sua morte e ressurreição, na ascensão, que nós lembramos antes do Pentecostes e antes deste domingo aqui, nós lembramos que Jesus foi assunto ao céu para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido, e que foi enviado no dia de Pentecostes, que nós celebramos também. Sim, como havia prometido, Jesus enviou o Espírito Santo, recebido do Pai, e Jesus derramou sobre nós esse Espírito. Nós temos este Espírito em nós, pela fé, ou Ele cria em nós a fé, a partir já desde o batismo, ou de um momento onde nós somos tocados pela palavra de Deus, para assim crermos. Graças a Deus que assim o é. Este Espírito que cria a fé naquele que Deus amou. Ou seja, o Espírito Santo cria a fé no nosso coração, no Deus que amou o mundo tanto, que amou você tanto, que deu o seu único Filho para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E aqui nós temos de novo a Santíssima Trindade. Deus, o Pai, mandou o seu Filho, o Jesus, a segunda pessoa da Trindade, para que todo aquele que nele crer. A fé é a ação do Espírito Santo. Lutero diz que ninguém, por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, santificou e mantém na verdadeira fé. E assim que Deus, então, Pai, Filho e Espírito Santo se manifesta nesse maravilhoso texto do Evangelho de João, onde Jesus se encontra com Nicodemos e diz essa palavra maravilhosa para ele e para nós também. Deus amou vocês, Deus amou a cada um de nós, de tal maneira que não deixou de enviar o seu Filho como prometeu, antes o enviou e enviou para a morte na cruz. Deu a ele a vitória sobre a morte e o pecado do diabo, para que nós tivéssemos a certeza de que Deus não mandou o seu Filho para nos condenar, para julgar, mas para nos salvar. É isso que Jesus termina, dizendo assim: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Queridos irmãos, neste domingo da Santíssima Trindade, lembremos sempre que esta é a fé que nós guardamos no coração. Fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus em três pessoas, incompreensível pela nossa intelectualidade, pela nossa capacidade de reflexão, mas claramente revelado na sua palavra, do Antigo ao Novo Testamento. E de uma forma muito bonita, nós vemos o Pai cuidando de nós, em Cristo nos dando a salvação, e por meio do seu Espírito, nos guardando na fé, para herdarmos a vida eterna. Queridos irmãos, que assim seja. Amém. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo guarde o nosso coração e mente em Cristo Jesus. E que a paz que vem deste Cristo, nosso Salvador, nos guarde para a vida eterna hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, costumeiramente também nesse momento faríamos nosso recolhimento das ofertas, mas temos deixado para o final do nosso culto aqui, e os irmãos de casa podem também buscar a nossa diretoria para fazer as suas ofertas, de modo que a gente continue mantendo os nossos trabalhos e, quem sabe, com a bênção de Deus, tirar do papel o nosso sonho de ao menos cobrir o nosso salão ainda neste ano. Por favor, a próxima. Queremos também fazer o nosso momento de oração, agora a oração da igreja, que nós também vamos utilizar uma das palavras das nossas irmãs, mas antes, queremos lembrar de uma forma muito bonita, que nós temos os aniversariantes da semana, a Sara Letícia, que nós batizamos aqui, ela é uma criança que é cuidada lá na creche Vovó Ida, com a Fabiana, e também o Gabriel, filho do seu André e da dona Claunira, que completou aniversário neste ano. Nessa semana. Que Deus possa abençoar você, Gabriel, e também a Sara. Também queremos incluir aqui algumas pessoas enfermas. Não sei exatamente a situação da dona Luana, mas ela, por solicitação da Nilceia, nós temos colocado ela em nossas orações. Estava numa situação bem difícil. Também teve um bebê, né, que está em dificuldade, recém-nascido, e ela está sofrendo por causa da Covid. Também o Romeu queremos incluir na nossa oração. Pergunto, temos pedido agradecimento mais a fazer? Por favor, Marley. O Jonathan, no dia 1º, aniversário
O Jonathan, meu genro, Esteve ou vai estar? vai estar no dia Ah, muito bem. Perfeito, vamos lembrar então do Jonathan também, e que Deus possa abençoar a ti, Jonathan. Deus abençoe você e a Nara. Vamos falar com o nosso Deus em oração de duas formas. Eu complemento uma oração e depois então eu peço que faça-se a leitura também, em nome da dona Elvira, da oração da igreja, ok? Vamos nos colocar de pé. Depois que eu concluir, você segue. Querido amado Pai Celestial, querido Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos que Tu és um Deus que ouve as nossas orações e nos salva. Perdoa-nos, Senhor, quando nós nos perdemos na caminhada da vida. E de uma forma muito especial, concede-nos rica medida do Teu Espírito Santo, para sempre recomeçarmos. E de uma forma muito especial, dá-nos testemunho do que Tu vieste ao mundo para salvá-lo. Salvaste a cada um de nós e a todos Tu queres que creiam em Ti. Permita que nós, como igreja, como Teus servos, Teus salvos, também possamos dar testemunho. Recebe o nosso louvor pelos aniversariantes aqui, a Sara, o Gabriel e também o Jonathan, que estará completando aniversário nos próximos dias, e também que Tu possas estar presente em suas vidas, acompanhando-os enquanto aqui viverem. Te pedimos em favor da Luana, e também do Romeu, e também do João Pedro, o filhinho da Luana, que ambos possam ser amparados por Ti e terem a graça de recuperarem a sua saúde física. Fica também com todos os profissionais da saúde, os nossos governantes, de uma forma que possamos, enfrentando essa pandemia com toda seriedade, possamos vencê-la sob os Teus cuidados e amparos. Senhor Deus, assim o pedimos e assim agradecemos, concluindo a nossa oração com as palavras da Tua serva Elvira. Amado e gracioso Pai, por amor de Jesus, cuida de Tua igreja. Não permitas que se desvie da Tua palavra. Dá que Tua igreja permaneça fiel, sendo uma igreja confessional que vai ao encontro das necessidades das pessoas, ofertando o consolo da Tua salvação e também, na medida das possibilidades, o atendimento em suas necessidades materiais. Por Jesus, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Queridos irmãos, que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Eis que tudo está preparado, o Senhor vos convida, sejam, pois, bem-vindos à mesa do Senhor, ou colocar ali um fundo musical para nos acompanhar na ceia. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Bem-vindos. Toma e come. O verdadeiro corpo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para adorar-te na cruz por amor de Ti. Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Também toma. Onde encontrar o caminho, a luz, segurança E e bebe paz o para verdadeiro o sangue de nosso Senhor e Salvador coração. Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu Irmão e o irmãs em Cristo, que este caminho verdadeiro ao corpo e sangue do Salvador nos preserve na fé verdadeira para a vida Sua eterna. graça Com a faz paz nossa do Senhor vida vos acompanhe. ter a razão de Amém. crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Firmes, sim, firmes, em Jesus Senhor.
amor espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria. Vamos dar graças. Toda vez que comemos deste pão e bebemos deste cálice, Estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças a Deus e oremos mais esta prece de ação de graças. Senhor, queremos te render graças pela dádiva da vida, pelo sustento que nos provês diariamente, pela saúde, pelo teto onde moramos, possibilidade de mesmo em dias tão difíceis de pandemia, perto, Pelo perdão. pelo perdão que nos alcança em todas as vezes que o buscamos, enfim, por todas as bênçãos que nos concedes sem nenhum merecimento, apenas por causa do teu amor infinito e inigualável, revelado em Cristo. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Podemos sentar brevemente? Queremos rapidamente deixar nossos avisos. Nós temos aí na quarta-feira nosso louvor na querência, mais uma vez. Quem quiser rever o assunto Santíssima Trindade pode visitar o nosso programa de quarta passada. Dia 3/6, agora com certeza, nosso estudo bíblico, onde na quinta-feira, eu me passei na semana passada, vamos ter nessa quinta. Dia 6/6, lá na Comunidade da Cruz, vai estar acontecendo um culto de cestas básicas. Se alguém quiser se unir, doar uma cesta básica para essa campanha, a ideia é arrecadar 200 cestas básicas para distribuir a pessoas carentes, podem se juntar a esse trabalho. E dia 6 também, 19 horas, o nosso culto aqui. Assim queremos nos despedir de você que está em casa, desejando uma abençoada semana. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma abençoada semana. Bom dia, crianças! Tudo bem? Hoje é o domingo da Santíssima Trindade. Domingo onde lembramos que o nosso Deus é um único Deus em 3 pessoas. Parece difícil de entender, mas eu trouxe alguns exemplos para vocês verem. O exemplo que eu trouxe é o da água. A água é como se fosse Deus. Na natureza, nós encontramos a água no estado sólido, que é o gelo, no estado líquido, que é a própria água, no estado gasoso. Mesmo sendo 3 estados, sólido, líquido e gasoso, continua sendo água. Deus é um único Deus em 3 pessoas. Deus Pai, o nosso Criador, Deus Filho, nosso Salvador, e Deus Espírito Santo, Consolador. Ainda pensando na água, olhem essa jarra, ela tem água. E mesmo que eu coloque ela em 3 copos diferentes, representando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se eu retornar essa água para a jarra, não consigo ver a diferença, continua sendo água. Este é um exemplo prático para que a gente possa tentar entender um pouquinho da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, o nosso Criador, criou todas as coisas, criou a mim e a você. Deus Filho veio ao mundo para nos salvar. Igualmente salvou a mim, a ti
e a todas as pessoas que creem e confiam nele. O Deus Espírito Santo age em nossos corações e está conosco para que não deixemos de acreditar nesse Deus Criador, Salvador e Santificador. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. Nosso Deus, Deus eterno. Vamos orar? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por nos criar, salvar e consolar. Continua conosco, cuidando e abençoando. Em nome de Jesus, amém. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Boa noite.